Renan, seja muito bem-vindo à nossa programação. Uma boa tarde para você. Boa tarde, satisfação estar aqui com vocês novamente. Agradeço o convite, espero contribuir com alguma informação aí adicional. Obrigada. Bom, para a gente começar, né, hoje está sendo aí um dia bem de mau humor para o nosso mercado, inclusive investidores também muito de olho aí nesses desdobramentos fiscal, as propostas da PEC, da transição. Queria entender a sua visão, como que você está vendo esse tema especificamente, quais consequências que você acredita que o mercado, né, que isso pode trazer para o mercado, com todas essas incertezas. A gente não tem nomes ainda definidos, nem mesmo um ministro, né, com uma possibilidade de um ministro de economia, mas uma PEC importante para uma nova gestão, para um novo governo que se inicia, e a questão do teto de gastos, né, da questão de ter ou não a retirada desses gastos de forma permanente ou de forma momentânea do teto de gastos da próxima gestão. Como que você está avaliando todas essas incertezas, Renan? Então, o mercado, de fato, está bem focado, né, de olho nessa questão, né, é o cerne da questão, que está relacionado à disciplina fiscal ou à perda da disciplina fiscal. Esse é o grande ponto. O mercado continua em compasso de espera do nome, então os agentes de mercado sentem-se no escuro nesse momento, e naturalmente você tem ali uma pressão de risco soberano natural desse processo, que acaba gerando essa maior aversão ao risco. Agora, com relação a essa questão do teto de gasto, eu vejo da seguinte forma, tá? Se fosse alguma coisa até talvez intermediária, uma licença para gastar durante um ano, no máximo 2 anos, com parametrização importante, sinalizações que você ia conseguir conter, né, a dívida pública mais à frente, talvez até eu acho que o diálogo seria um pouco mais saudável, né, isso colocando com relação a impactos possíveis ali no mercado financeiro. Mas, por exemplo, em colocar os benefícios, né, de forma permanente fora do teto, isso de fato é preocupante, e é por isso que o mercado ressente, né? Parte desse ressentimento está registrado na curva de juros, a curva de juros, né, com base nos contratos futuros, né, de DI, né, já há alguns dias vem num estresse bastante relevante. Tínhamos, né, uma curva negativa, a curva ainda é negativa, mas ela visivelmente ela está se transformando em uma curva mais classificada como flat, né, ou seja, voltando a seu comportamento normal, né, e ajustando os preços de longo prazo. E isso não é bom. Isso significa que os gestores estão buscando hedge para uma possível indisciplina fiscal, ou uma indisciplina fiscal mais contundente. Tá? Agora, o que eu acho que a gente é importante relembrar é que a situação macroeconômica hoje, né, ela é diferente da situação quando do primeiro governo Lula, que as pessoas ficam tentando fazer um paralelo, mas nós acabamos de sair de uma pandemia, a nossa dívida bruta está algo em torno de 80% do PIB, né? Enquanto lá atrás, no primeiro governo Lula, ela girava em torno de 50% do PIB. Então ou seja, hoje, se você der um passo errado ali, em relação à intensificação, ao crescimento da dívida interna, você pode sim comprometer né, as contas públicas ali por anos a fio, né? Por exemplo, também mudando a trajetória, por exemplo, da taxa de juros. E isso tem uma consequência que nós já conhecemos, que acaba culminando numa retração econômica, num desemprego, numa queda da renda, e o que a gente vê, então, é que é o risco de que esse patamar de dívida pública, né, ela se torne crônico, né? Então, você precisava ter um arrefecimento, tal.
Se a gente fizer uma comparação com outros países, né, que é inevitável, não, mas esse patamar de dívida pós-pandemia, de repente, fosse aceitável. No caso do Brasil, quer dizer, eu vejo assim, nós não temos a credibilidade suficiente para correr esse risco. Basta olhar o perfil da dívida pública nossa. A duration, né, da nossa dívida ela é muito curta. Tá? Hoje, se eu não me engano, a duration da cesta completa ali, da dívida pública está em 4 anos. Nós temos muitos títulos concentrados no curto prazo, em 2023, 2024, 2025, se eu não me engano também, na ordem de 30% da dívida, ela está no longo prazo, em 2 anos. Isso significa que o Brasil não tem credibilidade suficiente para fazer um alongamento dessa dívida em razão dessas questões fiscais e sobre essas dúvidas. Então, o teto de gasto, ali a partir de 2018, ele trouxe uma boa sinalização, né, para um país que não é grau de investimento, né, uma boa sinalização que você demonstrava ali uma certa segurança para o fluxo, né, para você ter um fluxo de capital ali externo, circulando no país com uma certa segurança. É claro que nós temos alguns contrapesos, né, como, por exemplo, a reforma da Previdência começa a surtir algum efeito ali no caixa, nós temos uma arrecadação agora um pouco maior, nós estaremos fechando o ano com superávit primário, né, depois de 8 anos, então isso traz ali traz que as condições macroeconômicas no curto prazo, elas são boas, mas não o suficiente para você apontar para um agravamento da dinâmica da dívida interna, né? E lembrando que a dívida nesse patamar, com esses juros, né, nós teremos despesas com juros ainda muito, muito maiores, de novo, né, o que pode levar para um ciclo ruim e também a ausência de crescimento para os próximos anos. Eu acho que é isso que o mercado, por isso que o mercado recente e está entregando esses números bem ruins hoje. Renan, eu vou trazer aqui para a nossa conversa Marco Saravalli, que está aqui comigo, também tem perguntas para você. Renan Silva, gestor da Blue Metrics, aqui com a gente. Fica à vontade, Marco. Bom dia, boa tarde, Renan, tudo bom? Boa tarde, Marcos. Renan, acho que o mercado, né, os investidores como um todo, estão ansiosos em relação à PEC, né, especificamente. Acho que a gente tem vários pontos para acompanhar, mas se a gente focar num assunto principal, ponto é em relação ao possível impacto em relação além, né, extrateto, que a gente chama, além do teto de gastos. Você consegue medir do quanto que o mercado já colocou na conta, por exemplo, se vier 170, 180 bilhões de reais, ok, ou não, né? Porque cada um fala um número, né? A analista fala de 130 bi, 170, por quanto tempo, ou seja, que número que a gente precisa acompanhar, né, no momento que for publicado e quanto que a gente já espera que esteja na conta. Eu vou lembrar um outro aqui junto com a Paula também, um ponto que foi positivo desse atual governo. A gente tinha expectativas muito pessimistas em relação à reforma da Previdência e acabou saindo melhor do que o esperado, né? Então, o mercado já jogava a expectativa para baixo e acabou vindo melhor. Agora, em relação ao teto, extrateto, enfim, a PEC, o quanto que a gente já tem na conta, tá? O que a gente pode esperar e a reação, né, depois que for realmente anunciada os detalhes dessa PEC. Ok. Bom, eu também ouvi vamos dizer assim, diversos números, né? O mínimo ali foi 80 bi e o máximo 200 bi, né? O mercado está trabalhando com essa hipótese, né? Com essa range ali, com esse gap muito, muito alto, né? Mas com certeza deve vir alguma coisa aí em torno de 175. Eu enxergo da seguinte forma, Marco, nós temos pouco espaço, tá? Quando eu falei a questão de talvez uma espécie de waiver, né, licença para gastar ali em 2023, eu diria que quanto menor, melhor, tá? Por conta dos motivos ali que eu
eu coloquei, que é justamente a dinâmica da dívida pública. A questão é sinalizar para o mercado que você começa a ter uma redução da dívida pública, mesmo que marginal, né, lá já ao final desse novo governo. Né? E isso sim que pode conter ali o risco Brasil, o risco soberano, e também puxar, ou pelo menos manter o grau de investimento esperado para o Brasil voltar a crescer. Tá? Então, eu acho que o mercado ainda não precificou o suficiente, até porque nós estamos no escuro ali com esse número, mas o que eu acho que nós temos que pesar é justamente que, de novo, né, se essa questão mudar a rota da dinâmica da curva de juros, nós vamos ter, de novo, a inibição desses investimentos, vamos ter, por exemplo, né, o consumo prejudicado, né, por esse patamar de taxa de juros, ou seja, o mercado tem a esperança de que a taxa de juros seguisse seu ciclo natural em razão da inflação, que é o quê? De queda, né? Se a gente olhar as projeções para o ano que vem, nós ainda enxergamos uma Selic alta, mas reduzindo, né, perdendo força, assim como a inflação. Dependendo do número que vier, quer dizer, vai se colocar em dúvida a capacidade do país e até do Banco Central estar reduzindo esses juros a partir de 2024. Talvez 2023 a dinâmica não mude muito, porque você tem realmente ali um arrefecimento da inflação e algumas condições ali favoráveis. Mas, contudo, ali já ao final de 2023, talvez essa rota pode ser alterada. E isso muda toda a dinâmica, por exemplo, da Bolsa de Valores, dos ativos, né, reais, né, com juros muito altos, as empresas tendem, né, a vender menos, a lucrar menos, a distribuir menos dividendos. Então, você tem que vir buscando o novo valuation dessas empresas. Então, o que hoje, né, a leitura que a gente faz, que a gente vem fazendo, que a Bolsa de Valores no Brasil estaria descontada, né, que o PL é um PL baixo, né, historicamente, isso em razão, de fato, né, da manutenção dessa trajetória da taxa de juros, da trajetória do PIB, né, mesmo você tendo um crescimento nulo o ano que vem, mas você teria uma trajetória mais no campo mais positivo. Então, o temor do mercado é justamente ter essa inversão das projeções, e isso pode acontecer, deve acontecer inevitavelmente, se vier um número onde mostra que nós ficaremos num patamar de dívida interna muito agressivo para a nossa capacidade, para a nossa economia. Então, isso é ruim. Então, o mercado acho que está reprecificando esse risco da indisciplina fiscal. Eu acho que na contrabalança, né, a gente sabe que o Brasil oferece muito prêmio, né, também com o câmbio ainda em patamares elevados, né, a gente tem ali os setores exportadores, né, sendo favorecidos. Então, assim, você tem algumas janelas de fuga e até mesmo ainda resultados a serem capturados, mas você vê que realmente está afunilando, né? E que está havendo uma reprecificação. Hoje na Bolsa a gente está observando isso. Né, dependendo de como for, realmente a Bolsa pode entrar numa tendência de queda ali de médio e longo prazo que não é desejável, né? Lembrando que, na minha opinião, eu não vejo o risco de crash ou de uma forma agressiva, mas eu vejo uma bolsa mais lateralizada né, e até mesmo arrefecendo já no curto prazo e no médio prazo.
Renan, vamos aguardar, né, a movimentação, enfim, muitas questões ainda indefinidas aí pela frente, né, o mercado tentando realmente, né, visualizar algo mais definido em relação a essa PEC, em relação aos nomes. Agradeço sua participação aqui na BMC News, sempre muito bem-vindo aqui. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Um abraço, até a próxima, gente.